Estamos de volta aqui no Paideia e agora já com a presença da professora Deise das Graças de Souza, que é professora do Departamento de Psicologia da UFSCar. A professora Deise atua também junto aos programas de pós-graduação em Psicologia e em Educação Especial e é a coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comportamento, Cognição e Ensino. Muito boa noite, professora Deise. É uma grande honra recebê-la aqui no Paideia hoje. A gente vai falar principalmente do Instituto hoje, ou de certa forma dos trabalhos que são realizados pelo Instituto, mas eu queria que a gente começasse apresentando para o nosso público, de forma mais básica, a sua área de atuação. Então, a análise comportamental da cognição, com ênfase no estudo da função simbólica. A gente tem aí várias palavras que talvez não sejam familiares, então que a gente começasse particularmente pela cognição e por essa análise comportamental. O que é a análise comportamental? O que significa olhar desse ponto de vista? Se há outras abordagens, por exemplo, para a gente olhar para a cognição? Minha área de atuação desde o início dos trabalhos aqui na UFSCar é aprendizagem, de modo geral, processos de aprendizagem. A cognição é uma das esferas em que a gente pode estudar como é que certos processos se desenvolvem, são aprendidos. Acho que precisaria começar esclarecendo que quando a gente fala de cognição, nós estamos falando do que na linguagem comum a gente chamaria de atenção, percepção, aprendizagem, linguagem, memória, esses tipos de processos que, de certo modo, a gente pensa que acontecem na cabeça. Né? Então, a cognição, como um termo genérico, se refere a esses processos da função humana e também não humana. Né? Os animais também têm várias dessas funções, outros animais. Mas quando se trata, então, de estudar, existem maneiras de olhar para esses processos. A psicologia cognitiva, por exemplo, trabalha fundamentalmente com processos cognitivos, as neurociências que estão interessadas no funcionamento neural enquanto esses processos estão ocorrendo, busca estabelecer relações, né, entre a função cognitiva e os processos neurais. Então, cognição é um fenômeno, mas a maneira de olhar para ela varia como tudo na ciência. Você pode olhar de diferentes pontos de vista. Né? Nós estamos interessados na cognição do ponto de vista na psicologia, mas existem outras ciências interessadas na cognição, assim como na função simbólica, no papel de símbolos, né? Que vai das ciências mais voltadas para a biologia às ciências mais voltadas para os aspectos sociais. Então, não é uma propriedade de uma área de ciência nem de uma maneira de olhar. Agora, a análise comportamental se refere a uma maneira de olhar. Às vezes as pessoas confundem e dizem a área de análise do comportamento. A análise do comportamento não é uma área, é uma maneira de conceber comportamento. Nós podemos olhar para o comportamento onde ele ocorrer. Na psicologia é comum que você divida, por exemplo, a psicologia em psicologia das organizações, psicologia escolar, psicologia hospitalar, psicologia do desenvolvimento. São maneiras de focar aspectos do funcionamento humano. A análise do comportamento pode trabalhar em qualquer uma dessas áreas, desde que o foco de interesse seja aquilo que as pessoas fazem, interessa para a análise do comportamento e você pode fazer uma análise comportamental das pessoas funcionando em diferentes ambientes, com diferentes tarefas. Né? Então, é uma perspectiva, é um modo de olhar. O que caracteriza esse modo de olhar? Primeiro, a busca da função do comportamento. Mais do que olhar para a forma, a gente busca a função. Então, por exemplo, eu posso ver você telefonando, falando ao telefone. Falar ao telefone. Quando eu digo isso, falar ao telefone, eu imagino uma pessoa com um telefone, um celular, eu imagino topograficamente. Mas qual é a função desse comportamento? O que a pessoa está fazendo? Ela pode estar agendando um encontro social ou de trabalho. Ela pode estar pedindo informações. Ela pode estar pedindo socorro. Imagina que ela esteja precisando de ajuda, que alguém socorra, está com problemas de saúde, alguma coisa assim. Então, qual é a função do comportamento? Esse é o foco da análise do comportamento. E ela parte de alguns pressupostos na ciência que são importantes. Um deles é de que o comportamento é determinado e que essas determinações, ele depende de uma série de fatores, e esses fatores residem principalmente no ambiente. Aí se estuda o comportamento de uma perspectiva selecionista.
que significa o quê? Que os comportamentos são aprendidos dependendo daquilo que ele produz no ambiente. E, de maneira muito simplificada, muito didática, a gente tem 2 grandes conjuntos de tipos de mudanças no ambiente. Algumas mudanças que fortalecem o comportamento, levam ele a ocorrer novamente, aumenta a probabilidade que a pessoa continue repetindo aquilo e vá aperfeiçoando os comportamentos. Então, são os processos de aprendizagem na aquisição de comportamentos novos. E existem interações que têm a função de eliminar aquele comportamento, de terminar, de fazer com que ele deixe de ocorrer. Então, quando fazemos uma análise comportamental, fundamentalmente nós estamos buscando qual é a função do comportamento e estamos tentando entender como é que esse comportamento, como é que essa função se estabelece na interação do organismo com o ambiente. Tanto aqueles aspectos que ele leva em conta quando se comporta, as dicas, as pistas do ambiente, quanto o que é que ele produz, as consequências que ele produz no ambiente. Quando a gente fala de ambiente, a gente está incluindo aí a interação com outros indivíduos, né? Isso, quando nós estamos falando de ambiente, isso inclui ambiente físico, inclui ambiente social e, para o comportamento humano, o mais importante aspecto do ambiente são os comportamentos das outras pessoas, aquilo que as outras pessoas fazem na interação, e estão incluindo aí, já para tocar no nosso assunto, os símbolos, que são parte. Símbolos, eles não são ambiente em si mesmo, eles são partes de relações. Então, faz parte do ambiente relacional, mas faz parte do ambiente também. Estamos falando de tudo isso. Algumas vezes falam de comportamento que as pessoas podem ter herdado dos pais, etc. E aqui, quando você estava definindo comportamento, só estava falando da interação com o meio ambiente. E isso também existe ou não? Comportamentos que as pessoas já nascem com eles? Existem alguns comportamentos muito básicos, os chamados reflexos e alguns padrões típicos de espécie que são herdados filogeneticamente. Então, não diretamente dos pais, mas são parte de uma herança da espécie. Né? O resto, os comportamentos mais complexos, esses que a gente vê no dia a dia, são comportamentos que são aprendidos. Muitas vezes são muito parecidos com os comportamentos dos pais, porque os pais são os eventos mais significativos na vida do indivíduo e a criança começa aprendendo desde muito cedo. Né? Os pais definem, por exemplo, a criança faz algum tipo de coisa que os pais apreciam, isso significa o quê? Que eles vão prover o ambiente de várias oportunidades ricas para a criança se perceber nessa situação. Estou falando das consequências do comportamento da criança. Ela se percebe aceita e a interação continua. Então, os pais vão valorizando certas maneiras de fazer da criança. E esses comportamentos vão se desenvolvendo. Se a criança faz alguma outra coisa que os pais não gostam, às vezes eles punem, mesmo que de maneira branda, ou pelo menos não mantêm uma interação com a criança a respeito daquilo, redirecionam para outra coisa. Então, esses comportamentos que os pais não gostam muito, ou não apreciam, não querem ver desenvolvido, tendem a desaparecer. Agora, às vezes, os processos de aprendizagem são muito sutis e muitas vezes a gente não sabe exatamente o que vai funcionar como consequências que vão levar ou não à aquisição de comportamentos. Então, os pais, inadvertidamente, muitas vezes ensinam para as crianças aquilo que eles não gostariam que elas fizessem. Essa às vezes chega a gerar problemas sérios de comportamento que depois precisam de intervenção, por causa dessa sensibilidade do comportamento às consequências. Então, às vezes, um pai quer que uma criança não apresente um certo tipo de comportamento e vai falar sobre aquilo, vai explicar, vai insistir. Essa é uma maneira de estar provendo atenção e, às vezes, é por aí, então, que a criança tende a repetir aquilo, porque quando ela repete, ela ganha essa interação com o pai ou com a mãe. Desde que você começou a falar sobre função simbólica, sobre o estabelecimento de relações simbólicas, eu queria que a gente tentasse se aprofundar um pouco nisso, contar para quem está nos acompanhando qual é o papel dessas relações, que tipo de estudos, então, também podem ser realizados sobre essas relações. Falar de função simbólica em abstrato pode parecer muito complicado. Então, eu já vou entrar no ponto em que a gente estuda. Nós estamos basicamente estudando aquisição de linguagem. Linguagem, basicamente, nós temos 2 sistemas de símbolos. Né? Nós temos o conjunto de palavras, pensando na linguagem natural, nós podemos pensar em linguagem musical, a matemática, que é a linguagem. Toda vez que a gente pensa em linguagens, né, a gente está pensando no quê? Em sistemas que são construídos socialmente, são convencionados. O que significa que são criados códigos.
E aprender esse sistema significa aprender a relação entre o código e aquilo que ele representa. Tá? Então, no nosso instituto, nós estamos estudando principalmente a linguagem falada, a linguagem natural, no nosso caso é português, mas também nós estamos iniciando uma linha sobre estudos de segunda língua, mas também tem estudos sobre matemática e sobre música. Né? Então, nós estamos interessados na aprendizagem desses sistemas simbólicos. O que é um símbolo? Um símbolo é alguma coisa do ambiente, mas que o indivíduo aprendeu a relacionar com outras coisas. Então, o símbolo é aquela parte do ambiente que representa uma outra coisa do ambiente. Né? Então, eu me relaciono com frutas de modo geral, eu pego, eu corto, eu tiro casca, eu como, eu uso para fazer doce. Essa é a interação direta no mundo das frutas. Agora, eu posso falar nome de frutas, eu posso escrever nome de frutas, eu posso operar com coisas escritas sobre frutas. Por exemplo, eu posso decidir que eu vou fazer uma salada de frutas e eu escrevo a lista das frutas que eu quero colocar na salada. Mas depois eu tenho que pensar na quantidade de pessoas que vão comer isso, então eu tenho que pensar na quantidade de frutas, aí eu faço contas, eu multiplico, eu somo, eu vejo quanto custa. Todas essas coisas que a gente faz fora de lidar com as frutas, nós estamos dizendo que nós estamos operando simbolicamente. Quando eu digo que eu tenho uma receita que precisa de 2 maçãs, mas eu quero fazer o dobro, então significa que eu vou ter que usar 4 maçãs. Então, toda essa maneira de operar raciocinando, eu estou operando no mundo dos símbolos. A própria palavra maçã também, então, né? A palavra falada maçã é um símbolo, que é maçã em português. Se eu tiver em inglês, é apple, ou em outra língua é outra coisa. Isso é que dá o caráter, mostra um dos aspectos desse caráter relacional, que é arbitrário. Né? Por exemplo, se eu quero pôr água num copo, eu tenho que ver a quantidade de água que caiba no copo. Tem uma relação física direta aí entre quantidade, tamanho da vasilha, etc., no mundo físico. No mundo simbólico, como as relações são inventadas, eu posso decidir aqui com vocês que daqui para frente a gente vai chamar essa fruta não mais de maçã, mas de begose. E aí a gente combinou isso. E vamos supor que a gente queira falar com alguém que não saiba do que nós estamos falando, e a gente combina aqui que vamos chamar isso de begose. Então, esse aspecto, um aspecto central na função simbólica é que a gente tem que aprender códigos. Então, tem que aprender relações arbitrárias entre eventos. Como as relações são arbitrárias, isso depende muito do social, porque os símbolos são criados socialmente. Né? Então, por exemplo, no caso da linguagem, depende de uma transmissão cultural. No caso da linguagem oral, as crianças começam aprendendo com os pais. As palavras adquirem funções das coisas com as quais elas estão relacionadas. Esse é um primeiro sistema simbólico. E aí tem um segundo, quando a criança começa a ser alfabetizada, que ela vai ter que aprender o quê? A relacionar. Agora ela vai ter que aprender sobre o sistema de escrita e de leitura. E o que é essa escrita e essa leitura? As palavras impressas, seja uma palavra, uma frase, elas também vão se tornar símbolos. Mas agora o importante é que elas vão ser símbolos das coisas e das palavras faladas. E aí entra o nó da aprendizagem, o que nos levou a estudar isso. Porque a criança, às vezes, tende a achar que o que está escrito corresponde à coisa diretamente. Mas o sistema de escrita, né, a humanidade começou tentando representar as coisas, mas o grande salto foi chegar a uma representação da escrita que você representa os sons e não a coisa. Então, para a criança aprender que o que ela tem que relacionar agora são os sons, como é que eles são representados na escrita e como é que a partir da escrita eu posso produzir um som, essa é a parte difícil de ser aprendida. E foi o que nos levou a procurar estudar esse fenômeno e tentar contribuir de algum modo, tanto para compreendê-lo, quanto para poder intervir, porque os problemas da falta de aprendizagem, né, são notórios. No nosso país, as nossas crianças estão com muita dificuldade em aprender a ler e escrever e aprender matemática minimamente. Estão aí as provas de todo tipo mostrando como a nossa juventude, infelizmente, está indo mal nesse quesito, né? com a aprendizagem desses repertórios.
Você começou a falar da intervenção e uma dessas que vem sendo já realizada e aprimorada ao longo aí de mais de 20 anos é o currículo para aprendizado da leitura e da escrita, o Aprendendo a Ler e Escrever em Pequenos Passos. Eu sei que não é muito fácil falar sobre ele sem poder mostrá-lo, mas queria que você contasse um pouco como ele surgiu, qual foi a motivação, como ele se configura e é usado hoje em dia. Você falou em mais de 20 anos, são quase 30. O primeiro artigo que a gente publicou sobre esse problema é de 89. Quando eu digo a gente, aqui eu estou falando de um grupo grande de pessoas que têm trabalhado nessa área, no nosso departamento, no nosso laboratório, Mariana. E não posso deixar de mencionar o professor Júlio de Rose, que tem sido meu colega desde os primeiros momentos. Na verdade, foi quem iniciou essa linha de pesquisa. Tanto o Júlio quanto eu trabalhávamos com psicologia experimental e pesquisa animal de laboratório. Mas na década de 70 nós tivemos uma diretora aqui no Centro de Educação em Ciências Humanas, também não posso deixar de mencionar a minha querida professora Carolina Bori, que teve um papel importantíssimo nessa universidade, especialmente no nosso Centro de Educação em Ciências Humanas. Quando foi diretora do centro, ela convocou os professores do departamento, que naquele momento só tinha um curso de pedagogia, e fez uma pergunta que parecia muito simples, mas que depois levou anos de discussão e de trabalho para a estruturação do centro, que era: esse é um centro de educação em ciências humanas. O que ele pretende fazer pela educação nesse país? E isso foi um disparador muito importante para simplificar uma longa história. Nós abrimos em 78 um programa de mestrado em educação especial, que mais tarde se tornou um programa de mestrado e doutorado. E por conta desse programa, quer dizer, o que nós constatamos era, naquela época, no final da década de 70, havia um contingente enorme de crianças sendo encaminhadas para classes especiais e para escolas especiais. Algumas dessas pessoas claramente tinham necessidades especiais típicas, crianças com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência motora, física, mas o que começou a assustar a gente muito, assim, de imediato, quando tomamos contato com essa problemática, era a quantidade de crianças que os professores não conseguiam ensinar em sala de aula, e então pediam avaliação psicológica, e os laudos psicológicos naquela época levavam as pessoas, então, muitas dessas crianças eram recomendadas para classes especiais. E quando começamos a estudar um pouco sobre esse problema, verificamos que não é um problema só nacional, era um problema no mundo inteiro, e que isso tinha a ver com, cada vez que a criança apresentava dificuldade, o professor não sabia como lidar com ela, então o jeito era tirar da sala e ir para a classe especial. Mas a classe especial não oferecia nada que pudesse resolver o problema que ela tinha. Não é um problema de deficiência, é um problema, depois a gente veio a descobrir, de uma necessidade de um modo específico de aprender. Essas crianças, elas precisam de um pouco mais de tempo para dominar as relações arbitrárias entre eventos. Ela precisa de um pouco de tempo para querer deixar que a escrita represente a coisa e entender que ela tem que aprender o código para os sons, né? E essa é a dificuldade que estava levando essas crianças para classes especiais. Então, quando começamos a ver que tinha essa problemática, Júlio e eu começamos a tentar entender isso. Nós tínhamos outros colegas cuidando de deficiência visual, auditiva, e então, deficiência intelectual, e nós resolvemos investir nessa população. Vamos tentar entender, então, primeiro, começamos a trabalhar com crianças que os professores indicavam como apresentando dificuldades e queríamos ver por que eles não estavam aprendendo. Então, aí a gente programava várias tarefas de aprendizagem e fomos percebendo isso. Eles podiam aprender, eles eram capazes de aprender. Então, se você programa uma tarefa bem pequena de leitura e escrita, eles aprendiam. Bom, então por que não estão aprendendo na escola? Também aí teve um longo desenvolvimento de procedimentos, de estudos de processos, e a gente construiu, então, um primeiro módulo de ensino. O que é esse módulo de ensino? Nós partimos de alguns princípios básicos de aprendizagem. Primeiro, os indivíduos aprendem mais facilmente quando a necessidade de aprendizagem é um passo pequeno em relação àquilo que ele já sabe. Então, você tem que começar com aquilo que o indivíduo já tem, com o que ele já sabe. Segundo, na aprendizagem de leitura e escrita, como a gente está trabalhando com relações arbitrárias, mas essas relações, os símbolos, eles entram numa relação de significado, eles representam e entram numa relação de significado. Então, eles precisariam aprender a ler com compreensão. Isso definiu que, em vez de ficar ensinando
nomes de letras, nomes ensinando sílabas, etc., a gente queria que, de início, as crianças aprendessem que há uma relação entre uma coisa, aquilo que ele fala sobre ela e como se escreve o nome dela. Começamos com nomes das coisas, com substantivos e de objetos ou elementos concretos do ambiente, com palavras cujos nomes são palavras de alto uso, de uso frequente nas nossas comunidades. Então, você sabia que era uma coisa que a criança já tinha ouvido, ela já sabia falar e, portanto, a gente começava com isso. Então, as tarefinhas de aprendizagem, levando em conta esses princípios, eram tarefas muito simples, em que a gente começava pedindo para essa criança, numa tarefinha, por exemplo, a gente dizia os nomes das coisas e elas tinham que identificar as figuras. Isso elas já sabiam fazer. Um próximo passo era, então, agora eu digo as palavras, eu digo esses mesmos nomes, a palavra falada, e apresento palavras escritas, para ela identificar onde é que está a palavra escrita. Bom, mas ela não sabia ainda. Então, como é que a gente ensina isso? Né? E como é que a gente ensina para uma criança que, enquanto você estava trabalhando com as figuras, elas achavam divertidíssimo. Na hora que você introduzia uma palavra escrita, a primeira reação da criança era olhar para o lado, olhar para outra coisa e se desinteressar da tarefa. Porque eram crianças que já tinham uma longa história de fracasso na escola. Né? Então, nós resolvemos construir esse material com essas características de uma maneira que, desde o início, nós pensamos em desenvolver alguma coisa que pudesse ser aplicada nas escolas. Então, nós desenvolvemos um conjunto de tarefas que eram organizadas no que a gente chama de tentativas discretas. O que é isso? Eu preciso explicar para ficar fácil. A tarefa é dividida em passos muito pequenos, passos que você sabe que a criança pode dar e vai aumentando gradualmente a dificuldade, mas sempre pedindo uma tarefinha bem estruturada. Então, uma tentativa é uma tarefinha de ensino que tem uma instrução. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Eu coloco na frente da criança uma página em branco com 3 figuras, então estímulos visuais coloridos, e digo para ela, aponte vaca. Tem a figura de uma vaca ali, com uma de cachorro e uma de carneiro. A tarefa dela é só apontar a vaca. Então, eu dou uma instrução, ela tem que fazer alguma coisa, então eu espero que a criança responda, e isso envolve um outro componente importante, é a resposta ativa da criança. E aí ela tem feedback. Se está correto, ela tem dicas de que está certo. Se está errado, eu não digo para a criança, ai que horror, como você não sabe o que é uma vaca. Em geral, ou você pede de novo, ou você então dá uma dica para ela e aponta qual é a vaca. Nunca precisamos fazer isso, essas crianças sempre souberam. Essas tarefas elas tiravam de letra. Então, o currículo é organizado em séries de tentativas discretas. Eu faço isso várias vezes, com várias palavras, palavras e figuras. Depois a gente tem um bloquinho de tentativas do mesmo jeito, em que eu falo a palavra e aí eu apresento só 2 palavras em vez de 3. Então, tem um primeiro passo em que eu ensino 3 palavras. E 3, os dados sobre o funcionamento de memória, dizem que é um número que a gente consegue aprender e manter na memória de trabalho por um certo tempo e consegue memorizar sem muita dificuldade. Então, nós ensinamos essas 3 quase que por repetição. A partir da segunda tarefa, o que a gente fazia? Sempre apresentávamos uma palavra que a criança já aprendeu antes com a nova. Então, por exemplo, eu peço para a criança apontar a palavra apito. Ela já viu a figura antes, já falamos sobre apito. Então, agora tem lá a palavra impressa apito e a palavra bolo, que ela já aprendeu na lição anterior. Tá? Então, o que ela faz? Ela não sabe ler apito, mas ela sabe ler bolo, ela aprendeu na lição anterior. Então, por exclusão, que é um processo comportamental básico, bebezinho pequeno é capaz de responder por exclusão, a criança acerta. E quando ela acerta, ela tinha feedback de acerto. Nesse momento, é muito surpreendente, em muitos casos a gente tem a criança que olha e fala, eu acertei, eu sei ler. Né? A gente sabe que ela ainda não sabe ler. O que ela fez ali foi simplesmente apresentou um comportamento onde ela tinha muitas pistas para acertar. Eu estava falando uma palavra, tinha uma palavra do lado que ela podia saber reconhecer como não, então só tinha 2 alternativas, não tinha 50, então só podia ser aquela. Então a gente cercou
explicou a situação de tal modo que ela podia acertar. Mas essa percepção da criança de, puxa, eu acertei isso, eu acertei mesmo, isso muda a disposição. Então, vai alterando motivação, vai alterando a disposição da criança para aprender. Então, esse primeiro módulo de ensino, que foi desenvolvido, então, em papel, mas à medida que o tempo foi passando, a gente queria que ele pudesse ser útil para as escolas. A gente tinha que montar essas pastas em papel, ficava caríssimo, imprimir, fazer no formatinho de livro. E com o desenvolvimento da tecnologia, logo a gente percebeu que talvez a gente pudesse, como a tarefa é bem estruturada, ela pudesse ser programada para ser aplicada por computador. Então, a evolução daí, só para adiantar, foi primeiro montar em computador, e a gente testou em laboratório, testou em escolas, e atualmente a gente tem uma plataforma de software que permite não só apresentar essas tarefas e dar oportunidade para a criança responder, mas ela registra todos os dados e está online. Então, é um tipo de... Esses conjuntos de tarefas podem ser acessados de qualquer lugar. Eu vou precisar interromper, a gente, como já tinha adiantado, nosso tempo já acabou, né? Puxa vida, que pena. Mas eu queria aproveitar esse final justamente para que você ainda contasse quem pode ter acesso, como que você termina falando justamente, agora é online. Eu sei que vocês têm parcerias com secretarias de educação, com escolas, então para quem ficar curioso, quem está nos assistindo, é possível que, por exemplo, novas escolas passem a usufruir dessa possibilidade e outras instituições também? Sim, esse é um plano do Instituto, poder tornar esses programas de ensino acessíveis. O programa de ensino, o currículo de leitura e escrita tem 3 módulos, hoje a gente já desenvolveu vários outros módulos e nessa etapa do Instituto a gente quer desenvolver o equivalente para matemática e também para música. O de leitura, que já está testado e que funciona bem, então a gente se sente à vontade para oferecer para as escolas. No momento a gente tem vários convênios com secretarias municipais de educação. Ele está disponível para as escolas que quiserem. As escolas podem entrar em contato conosco, existe um endereço do Instituto do site do INCTET, que tem lá os contatos, e a gente funciona com base em convênios. Pode ser com uma secretaria, pode ser com uma escola em particular, pode ser com profissionais. Nós estamos usando esse currículo de leitura e escrita também na reabilitação de crianças com deficiência auditiva, especialmente crianças que tiverem implante coclear, estão usando o aparelho de amplificação sonora, e ele tem ajudado muito, porque para a criança com deficiência auditiva, aprender as relações com a palavra impressa, ela faz a rota inversa, ela aprende depois a pronunciar os sons com mais precisão diante das coisas do mundo. Então, ela vai aprender a falar, a precisão da linguagem, da fala, melhor à medida que ela aprende a ler primeiro. Então, a gente tem usado esse currículo também com crianças com deficiência auditiva. Então, está disponível para fonoaudiólogos, está disponível para professores, está disponível para pais. Nós temos pais que estão aplicando esse programa com seus filhos em casa, porque é um material em que a criança pode trabalhar de 15 a 20 minutos por dia. Então, é uma coisa para ser suplementar, não pretende competir com a escola, nada disso, é para complementar e funciona com essas crianças que precisam da tarefa organizada, estruturada, repetitiva, né, porque ela pode fazer várias vezes. Então, é tudo programado de maneira muito progressiva e a criança tem chance de repetir, de fazer várias vezes. Com isso, ela supera aquela dificuldade que, às vezes, na sala de aula não é possível corrigir. Professora, muito obrigada. Foi, mais uma vez, um prazer. Parabéns por todo esse trabalho aí tão relevante e tão encantador. E a gente espera, então, ter várias outras oportunidades de conversar aqui no Paideia. Muito obrigada, Mariana e Adilson. Obrigado pela Parabéns presença. de novo a vocês pelo programa. Obrigada. Eu conversei com a professora Deise das Graças de Souza, professora titular do Departamento de Psicologia da UFSCar. E esse Paideia agora fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Mas, enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail pixciência@ufscar.br. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite.